Olá, tudo bem? Você que nos acompanha ao longo destes quase 17 anos de existência sabe que o programa Cidade Real contempla a educação como sendo aquela pauta mais abordada durante toda a sua existência. Até porque entendemos que a educação é a única ferramenta capaz de promover as transformações que precisamos de maneira consolidada, perene, definitiva e segura. E desta forma, dedicamos todas as edições do mês de outubro aos servidores da educação, quer seja pública ou privada, como forma simbólica de homenageá-los neste mês. Desta forma, você que nos acompanha já assistiu entrevistas com o professor Jorge Carvalho, ex-secretário municipal de Educação, professora Caroline Klein, atual secretária municipal de Educação, e também nesta edição estaremos conversando com um ilustre professor, escritor, teólogo, músico e ex-secretário municipal de Educação, que também vai desfilar todo o seu talento nesta edição, quando trataremos de questões absolutamente relevantes a este cenário, que conforme prescreve, ou melhor, conforme preconiza a Constituição Federal, trata-se de um serviço essencial, como saúde, segurança e transporte coletivo. Mas precisa ter esse entendimento, sobretudo, das autoridades governamentais, de maneira que esta questão, esse serviço público, tenha continuidade e não tão somente ganhe destaque nos palanques eleitorais nos anos em que elegemos os nossos representantes. Portanto, é preciso analisar, comparar e, sobretudo, formar opinião, uma vez que, conforme disse, este tema é essencial, uma vez que aqueles países que mudaram o seu rumo, a sua rota, o seu futuro, investiram maciçamente em educação. Me parece que ainda estamos longe, distante desta prioridade. Mas, de toda forma, o programa Cidade Real, dentro da sua modéstia neste cenário, continuará insistindo na abordagem deste tema, a educação, mas de maneira coerente, correta, segura e, por vezes, contraditória, que incomoda, mas é necessária e democrática. Aqui, Zuri Maurer. Aqui, Aline Freitas Spinelli. Me permita saudar este retorno ao viçareiro, em que o convidado me parece que também foi fator preponderante neste retorno. Havia já rumores nos bastidores da emissora que a ilustre partner havia sido cooptada por outro programa. O que me parece não ter acontecido ainda, uma vez que ela retorna para agregar conteúdo nesta temática. Aqui também, evidentemente, estamos todos nesta edição de número 917 do programa Cidade Real. Atenção, hein, que tem operação técnica sem dor da querida, criativa e competente Luana Nogueira, neste dia 20 de outubro de 2025.
Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo desde 1950. Nossa, que pesadelo. Dormindo no volante? Não é pesadelo, não. Você morreu, mano. Pera aí, eu tenho frete pra entregar, meus filhos pra criar. Fala isso pra elas. Você pegou no acostamento. Mãe? Respeite os limites de velocidade. Viva o trânsito com educação e respeito. Senhoras telespectadoras, senhores telespectadores, o programa Opinião tratará de um assunto que corresponde à biopolítica. Há um livro muito interessante que recomendo a todos a respeito do diálogo entre a bioética e a biopolítica, escrito por Michel Foucault e escrito também em parceria com Giulio Agamben. Há uma intervenção de Hannah Arendt. Mas o que é esta questão da biopolítica? A biopolítica refere-se à ação do governo no controle da população. Ela trata da questão de saúde, ela trata da alimentação, ela trata indiretamente da merenda escolar. Ela trata, entre outras coisas, da natalidade, da sexualidade, enfim, desses assuntos que ela aos poucos vai se desenvolvendo para que tenha uma população adequada àquilo que ela quer. Por exemplo, pessoas bem nutridas e capazes de trabalhar, de produzir e produzir mais do que uma pessoa raquítica. De onde se conclui que é importantíssimo que a escola discuta essas questões da biopolítica. Aqueles que pensam que a escola é só para ensinar português, matemática, arte, geografia, estão completamente atrasados. São pessoas de mentalidade antediluviana. Atrasados. Não estão de acordo com o mundo moderno, porque os países trabalham a biopolítica. E se o aluno discute na escola todas essas questões relativas à biopolítica, ele não vai engolir uma política pública por ser apenas uma política pública. Ele irá tender a participar, a discutir, a aceitar, a questionar. Então é evidente, pessoas que querem impor uma política pública e não querem ser questionados, defendem uma escola que não questiona nada. A minha opinião é que escola é feita para discutir tudo. A parte intelectual, a parte social, a parte política, sobretudo aquela ligada à macropolítica, que não é a política partidária.
Então, uma escola hoje, para ser eficiente, para ser uma escola eficaz, para ser uma escola que forme cidadãos conscientes e críticos. E nesse ponto eu chamo a atenção porque muitas pessoas que podem estar me ouvindo estarão dizendo: escola não é para isso. Se você, neste momento que está me ouvindo, pensou dessa maneira, você está, pelo menos, com 100 anos de atraso. Porque a escola é para isso, para formar um cidadão que participe da sociedade, que discuta os projetos na área municipal, estadual, federal. E isso só pode ser feito se a escola discutir também toda a biopolítica que está envolvida em sua ação. O quadro Opinião, conforme é do seu conhecimento, tem a autoria intelectual do professor, escritor, conferencista, doutor em educação, ex-secretário municipal de educação e meu eterno mestre Hamilton Werneck, que aqui também semanalmente desfila o seu talento, lhe oferecendo o contraditório, que, conforme sempre digo, por vezes incomoda, mas é necessário e democrático. Gratidão eterna, mestre. Isto posto, queremos anunciar com os merecidos louvores o ilustríssimo convidado para quem estendi tapete vermelho desde a entrada do Espaço ARP para esta entrevista, meu amigo, fraterno companheiro, professor Ricardo Lengruber. É uma enorme satisfação, um prazer imenso tê-lo novamente conosco. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Zuri, pelo convite, pela hospitalidade de sempre. Obrigado, Aline, pela acolhida aqui. Tomara seja um programa frutífero sobre educação, que é o tema da nossa predileção. Exatamente. É o propósito maior que nos une, conforme uma das suas recentes mensagens. Exatamente. Que se não fossem as pitadas de ironia, iriam me comover e me emocionar, evidentemente. Mas isto posto, de imediato quero lhe apresentar a seguinte estatística para a sua análise. Em recente pesquisa realizada pela Associação Nacional de Pesquisa e Investimentos na Educação Pública e Privada, sobretudo a pública, o governo federal deveria investir 61 bilhões e 100 milhões de reais para se ter um padrão de qualidade nas escolas minimamente aceitável. Estamos ainda muito distante dessa realidade, ou seja, de certa maneira isso explica a defasagem que temos em relação a outros países? Bom, Zuri, sobre a questão do financiamento da educação, é importante que a gente tenha clareza que o Brasil, ele, desde 1988, tem uma Constituição que prevê uma série de direitos fundamentais para a população brasileira, dentre os quais está o direito à educação. Não apenas o direito no sentido de ter acesso a uma escola, mas, mais do que isso, o direito à aprendizagem propriamente dita. Ou seja, o Estado ele precisa prover condições para que estudantes, em qualquer idade que seja, tenham condições de efetivamente aprender e se desenvolver intelectual, academicamente, ao longo da sua jornada. O Brasil ampliou esse direito de uma forma bastante substantiva, mas ele não fez a contrapartida a essa ampliação do direito, que é exatamente a garantia de um financiamento robusto e um financiamento que, obviamente, precisa de uma curva de crescimento inicialmente, cada vez investir mais, porque, naturalmente, quando um determinado direito, um determinado serviço é prestado de forma eficiente, ele começa a demandar naturalmente mais investimento, mais pessoal, mais qualificação, mais equipamentos, mais insumos e tudo isso.
E naturalmente depois essa curva ela arrefece porque o próprio direito, a própria atividade educacional, ela começa a se equilibrar e ela começa a se autogerir, a se autorregular. Mas o Brasil não fez isso. Então, esses números exponenciais, bilionários, né, de carência no investimento da educação, eles são sim reais. Não é verdade a tese que muitos alardeiam de que a questão não é falta de recurso, é a capacidade de administrar corretamente esse recurso. É claro que existe negligência, é claro que existe imperícia, existe falta de eficiência na gestão dos recursos, existe isso sim. Mas, em contrapartida, e não apenas a falta de eficiência, existe sim falta de recurso. Só para a gente ter uma ideia, o desenho da forma como o Estado brasileiro arrecada os seus tributos, ele faz com que o governo federal, a União, tenha uma arrecadação muito robusta, os estados um pouco menos e os municípios menos ainda. Mas o investimento fundamental em educação cabe aos municípios. Então, essa inversão, naturalmente, na lógica do investimento, faz com que a base da educação, e aqui, de maneira bastante específica, a educação infantil e o ensino fundamental, nós estamos falando, portanto, de crianças até pelo menos 14 anos de idade, ou seja, a fase germinal, a fase em que as pessoas estão no seu pleno processo de formação escolar, formação acadêmica. Exista ali uma inversão, ou seja, pouco recurso. Ok, é verdade que existem repasses estaduais, existem repasses federais. Por exemplo, o Fundo da Educação Básica, o Fundeb, que começou lá na década de 90 como Fundef, e depois foi ampliado para Fundeb, Fundo do Ensino Fundamental, depois para a Educação Básica. É verdade que ocorre tudo isso sim, mas, por outro lado, os municípios ficam com a conta não fecha para o município. E aí a gente poderia se delongar um pouco mais. O município tem determinados limites fiscais para cumprir, administrativos, ele não consegue fazer porque ele não tem o recurso e com isso, naturalmente, a educação ela vai se precarizando. Falta investimento. Esse número, e eu termino essa primeira intervenção dizendo isso, esse número a que você se referiu, hoje, basicamente, é o número que a gente tem de recurso financeiro na mão de deputados e senadores para as tais emendas PIX. Perfeito. Então, por exemplo, é uma escolha que o país fez. Sem dúvida. O país, não faltam os recursos. Na verdade, ele carreou esses recursos, destinou esses recursos com uma determinada opção de natureza política. Isso não tem a ver com o governo da vez. Isso é algo que foi se construindo ao longo do tempo e, naturalmente, se agravou, piorou de forma bastante sintomática nos últimos anos. Eu diria que nos últimos 7 ou 8 anos, desde a pandemia, a gente tem enfrentado isso. Você tem nas mãos de deputados e de senadores recursos volumosíssimos com destinação absolutamente arbitrária e muitas vezes desconhecida. Ao passo que existe um Plano Nacional de Educação com 20 metas pré-estabelecidas, com prazo para ser cumprido e não há na contrapartida o investimento adequado para que essas metas sejam alcançadas. Foi uma escolha que o país fez. Prossiga, doutora. Em primeiro lugar, eu preciso dizer que é uma honra poder entrevistar você. Eu falo doutor porque você tem doutorado em História, então eu aprendi com o Ronaldo Pedrosa que a gente deve sim falar doutor. E aprendi bastante com você na faculdade, mas principalmente depois da faculdade, acompanhando a sua vida, as suas entrevistas, as suas falas. Enfim, é uma honra. Muito obrigado, Aline. Eu queria que você explicasse o que significa a emenda parlamentar e essa emenda PIX, para que quem está em casa entenda como que funciona e, assim, como esse poder que foi dado, né, para o Legislativo interfere na nossa realidade, no nosso futuro, no nosso presente. De maneira bastante simples, Aline e Zuri. A emenda parlamentar, ela é uma ferramenta que o Poder Legislativo tem, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, porque todo ano
o governo executivo, né, o poder executivo, encaminha para o legislativo uma proposta de lei orçamentária, ou seja, a forma como o governo vai investir os recursos públicos nos diversos setores em que ele precisa fazer o investimento. Saúde, educação, transporte, habitação, saneamento, etc. Essa lei orçamentária, no entanto, ela prevê a possibilidade de emendas, ou seja, ajustes feitos pelos parlamentares para que um determinado ponto que o governo previu gastar X, o parlamentar aumenta ou diminui. Então, se ele aumentou o investimento numa determinada área, ele precisa tirar de outra. E assim ocorrem os acordos, os ajustes na lei orçamentária. O nome disso é política, isso funciona. Desde que o mundo é mundo, desde que as sociedades democráticas, liberais existem, desde a Revolução Francesa e tudo mais, é assim que funciona essa tensão e, ao mesmo tempo, essa tentativa de equilíbrio entre poder executivo e poder legislativo. É preciso levar em consideração que é o poder executivo aquele que é o responsável pela execução do orçamento. Ele foi eleito com essa finalidade. A população, quando elege um presidente, um prefeito, um governador, ela faz uma escolha a partir das propostas políticas que aquele indivíduo, que aquele grupo político fez. Olha, eu vou investir mais nessa área em detrimento daquela. O orçamento é como um lençol razoavelmente curto que a gente, para tapar uma determinada parte, descobre outra parte, né? Então, essa escolha é feita na urna. O legislativo, naturalmente, ele tem condições de fazer ajuste e, como representante da população que é também, ele tem condições, ele tem a obrigação, digamos assim, de pleitear ajustes. Olha, o governo está investindo um pouco mais aqui, eu quero investir um pouco mais em outro setor. Isso tudo faz parte do jogo. No entanto, nos últimos anos, criaram-se mecanismos internos dentro do Congresso Nacional que essas emendas, elas não passavam pela escolha do Poder Executivo. Eram as tais emendas impositivas, ou seja, o Poder Executivo não tinha como dizer assim, olha, eu estou obrigado a cumprir a emenda. No passado se fazia de que forma? O parlamentar apresentava a emenda, levava para o ministério atinente, olha, eu tenho aqui uma emenda para construir, por exemplo, uma ponte em determinado lugar, o ministério lá da infraestrutura, dos transportes, o que seja, ele dizia, olha, eu posso fazer sim, a gente vai executar, mas não nesse ano, daqui a 2 anos ou daqui a 3 anos, ou então não, isso não está na previsão, porque nós estamos planejando fazer uma outra obra em outro lugar, melhor ou pior, enfim, as questões da escolha. A emenda impositiva, no entanto, ela obriga o governo federal a fazer dessa forma e a tal da emenda PIX tem esse nome exatamente porque o dinheiro vai direto para a conta do destinatário, para a prefeitura, para o governo do estado, e não há uma transparência como é preconizada pela legislação. Não há transparência, então não se sabe exatamente quem fez a emenda, com que destinação ela foi feita, se o dinheiro foi, se o dinheiro não foi, se ele foi utilizado, se ele não foi utilizado. Por essa razão, tramita no Supremo Tribunal Federal uma série de questionamentos sobre essa questão. O ministro Flávio Dino tem sido o relator dessa questão, exatamente para garantir que o Congresso Nacional resgate o princípio da transparência na destinação do recurso público. E termino só dizendo o seguinte, o volume dessas emendas. O volume no passado era um volume relativamente simbólico, porque ele fazia com que o parlamentar pudesse ter um diálogo com a sua base eleitoral, com a cidade, com a região de onde ele foi eleito. Ele destinava recursos ouvindo a população. Há, por exemplo, deputados que tinham o hábito têm o hábito de fazer emendas participativas, por exemplo. Houve ali aquele determinado grupo e se diz, olha, então eu tenho acesso a X reais e a gente vai destinar para esse projeto, para aquele projeto e assim por diante, não é? A questão é que hoje esse volume é um volume impeditivo. O Poder Executivo ele tem obrigações previstas na lei. Pagamento de folha de pessoal, destinação de saúde, destinação de educação, os mínimos constitucionais. Tudo isso já está previsto. O que sobra é muito pouco para que o governo possa fazer aquilo que efetivamente deseja fazer. E para onde que está sendo escoado esse dinheiro? Para essa pulverização, para essa destinação espalhada
por intermédio das emendas impositivas, as emendas PIX, por meio dos deputados e dos senadores. Só para complementar, Zuri, só para fechar o raciocínio, você poderia dizer que o plano apresentado, né, o plano de governo apresentado pelo prefeito eleito, apresentado ano passado, está sendo cumprido? O plano no tocante à educação? Bom, a gente precisa dividir essa resposta em 2 pontos muito rápidos. O primeiro é uma pergunta sobre qual o plano apresentado. Porque, em geral, nas áreas em que não há um clamor social muito grande, e educação, infelizmente, é uma área para a qual não existe um clamor. Então, é muito mais comum encontrar candidatos à prefeitura, isso acontece em Friburgo e em outros municípios do Brasil, em que as questões relacionadas à saúde, elas são muito mais pontuais e muito mais práticas do que as questões sobre educação. Por quê? Porque o indivíduo vai ao hospital, não tem um atendimento adequado, ou porque tem uma fila de cirurgia, ou porque tem uma fila para realização de exames. Então o prefeito, ao se candidatar, como ele tem pouco tempo de governo, são apenas 4 anos, ele apresenta um plano de governo muito específico. Ele vai dizer, olha, sobre esse problema eu vou tratar dessa questão dessa forma. Mas isso não acontece na educação. A gente não tem planos de governo apresentados à população durante a campanha eleitoral com metas claras. Olha, nós temos um número de alfabetismo X e a nossa meta é em X anos reduzir isso para o patamar Y. Nós temos tantos alunos matriculados em tempo integral na escola pública e a gente quer ampliar essa matrícula. Ou seja, esses números eles não são apresentados. Então não há um plano de governo apresentado para a educação efetivamente. E eu não me refiro a este governo, eu me refiro, em regra, às propostas que são apresentadas sobre a educação. São questões muito genéricas, são questões muito abstratas e que, naturalmente, são muito difíceis também de serem cobradas e serem fiscalizadas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Aline, é que o município tem problemas gravíssimos no que diz respeito à educação pública. Nós temos problemas de infraestrutura em muitas unidades. Existem reformas, existem inaugurações, é verdade. Mas nós temos escolas que estão com os seus prédios, com as suas infras completamente combalidas. Nós temos o exemplo de uma escola tradicional de Nova Friburgo, o Odete Pena Muniz. Nós temos situações no Colégio Rui Barbosa. São situações que se arrastam por anos e que não temos uma solução clara para ela. E são questões importantíssimas. E eu poderia citar um sem número de outras unidades. Friburgo tem mais de 130 unidades escolares, mais de 120 unidades escolares e certamente esse problema se repete, se replica em outras unidades. Nós temos questões relacionadas a pessoal, a professores, a mediadores, a pessoal de apoio, né? Se houver um diálogo, por exemplo, com o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o CEP, que é a entidade responsável pela gestão sindical das categorias da educação em Nova Friburgo, há uma série de reclamações, uma série de conflitos, uma série de questões que são apresentadas. Eu sei disso porque eu integro o Conselho Municipal de Educação. O Conselho tem como integrante também o CEP, além de outros entes da sociedade civil e do governo municipal, e essas questões elas aparecem nas sessões do Conselho diuturnamente. Friburgo tem problemas de natureza pedagógica, natureza acadêmica. Nós temos metas a serem cumpridas, previstas no Plano Nacional e no Plano Municipal de Educação, metas de atingimento, por exemplo, de notas do IDEB. Friburgo está abaixo daquelas metas estabelecidas nacionalmente e localmente. E eu, particularmente, tenho sempre questões com avaliações, com métricas, porque elas são todas muito discutíveis, mas elas existem e elas precisam ser observadas. É verdade que nós temos escolas públicas, municipais, com um aproveitamento muito bom, acima da média? É verdade, mas a média é baixa. E isso impacta diretamente na qualidade da educação que é oferecida no município. Isso especialmente nos anos finais, em que a distância entre a média que o município tem e a meta que o município deveria ter alcançado no último período
é muito maior do que acontece nos anos iniciais, embora exista essa diferença também. Outra questão que a gente poderia salientar. Friburgo se tornou reconhecido na década dos anos 2000 porque houve uma ampliação significativa das escolas em tempo integral, e especialmente creche e pré-escola. E agora houve uma redução também, Exatamente. Consideravelmente. Os chamados CIMEIs, os Centros Municipais de Educação Infantil. Friburgo é uma cidade de mulheres trabalhadoras, Exatamente. Mulheres da indústria têxtil, da confecção, mulheres que precisam deixar os seus filhos na escola cedo. E tem uma jornada de trabalho. E aí eu não estou entrando numa discussão sobre a razoabilidade pedagógica de uma creche de 10, 12 horas por dia. Essa é uma outra questão que a gente pode discutir, mas é um problema muito mais complexo. Mas tratando, Friburgo tinha uma creche que abre às 7 da manhã e uma creche que fechava às 5, 6 da tarde. Ok, a legislação prevê como tempo integral uma jornada de no mínimo 7 horas. Então significa que se eu saio de 10 e eu reduzo para 7, eu estou cumprindo a legislação. Mas eu tenho um passivo social gravíssimo, porque essas crianças vão ficar onde? A mãe vai trabalhar? Como que ela vai conseguir trabalhar? Quando eu me refiro à mãe, eu estou fazendo aqui, na verdade, uma síntese. Claro. Mas essa família que muitas vezes é liderada unipessoalmente por uma maioria mulher, das vezes. né? Que é uma mãe. Então, essas questões... E houve uma redução significativa na oferta de tempo integral. Então, você é advogada, conhece bem esse princípio que eu vou dizer aqui. Dos princípios preconizados pela Constituição de 88 é a vedação ao retrocesso. Ou seja, se nós conseguimos socialmente conquistar determinados direitos e oferecer à população a garantia de determinados direitos, é importante que os governos que se sucedem não retrocedam na oferta desses Exatamente. direitos, né? Então, não sei se eu te respondi exatamente, mas nós temos um cenário em que é possível identificar virtudes, êxitos. É possível, sim. Nós temos experiências bem-sucedidas pontualmente, mas globalmente nós temos, infelizmente, uma situação com muitas precariedades. Professor, não obstante a sua aula, tocou a sineta para o recreio. Temos que fazer o recreio. Nós somos de uma época que tocava a sineta. De saudosa memória, sensacional. Exatamente. Mas continuaremos com a sua aula quando teremos outros temas também muito sensíveis, que precisamos ouvi-lo atentamente. Depois do intervalo, retornaremos do nosso recreio para concluirmos esta sensacional aula proferida pelo professor Ricardo Lengruber. O que não me causa surpresa, uma vez que ele tem uma desenvoltura e um conhecimento absolutamente atraentes. Mais ou menos isso, professor? Voto com o relator. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo desde 1950. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI.
Quando a gente pensa em educação, muita gente imagina um ambiente perfeito. Alunos motivados, professores inspirados, tudo funcionando em harmonia. Mas a gente sabe que a realidade não é assim. A escola é um espaço de encontro de diferenças e com isso sempre aparece um mal-estar. A psicanálise nos ajuda a entender que esse mal-estar é inevitável. Freud já dizia que viver em sociedade exige abrir mão de certas vontades para poder conviver com as outras pessoas. E na escola, isso fica muito visível. O aluno, ele precisa aprender a lidar com regras, com limites, com frustrações e também com as diferenças entre colegas e professores. Esse desconforto não significa que algo está errado. Pelo contrário, ele faz parte da formação do sujeito. É justamente enfrentando essas situações de mal-estar que a criança e o jovem aprendem a se relacionar, a esperar, a negociar e, óbvio, a lidar com as próprias emoções, entre elas a frustração. O problema é que quando a gente tenta apagar completamente o mal-estar, como se fosse possível ter uma escola sem conflitos, sem atritos, isso gera frustração ainda maior e pode bloquear o desejo de aprender. O caminho, então, não é negar o mal-estar, mas reconhecer que ele faz parte da vida escolar e da vida social. Né? A escola é um ensaio da sociedade, né? E a psicanálise mostra que, ao acolher esse incômodo, a escola pode transformar conflitos em oportunidades de crescimento e de aprendizagem. E, no fim das contas, a educação não é um espaço, não é um momento de perfeição, é um lugar de encontro, de limite e também de tensão. Mas é justamente nesse cenário que o sujeito vai se construindo e vai encontrando o seu espaço no mundo. E entender que o mal-estar é parte desse processo é também uma forma do que mais importa pra gente: saúde mental. O quadro Saúde Mental também tem autoria intelectual do psicólogo, psicanalista, melhor dizendo, teólogo e balsâmico pastor da Igreja Luterana, meu amigo pessoal Gerson Acker, que aqui também semanalmente desfila o seu talento e oferecendo, evidentemente, orientações e reflexões para a sua saúde mental. Até porque você sabe que aquilo que a mente não trata, o corpo transforma em doença. Gratidão, caríssimo pastor Gerson. Isto posto, professor, voltamos à sala de aula. Amém. E dessa forma, ainda na vertente da qualidade da educação, recente pesquisa do Instituto Retratos da Leitura mostram, para a minha, digamos assim, insatisfação plena, que nos últimos 4 anos o Brasil perdeu 6.700.000 leitores. O que indica também um cenário extremamente preocupante, porque, salvo o melhor juízo, a leitura é base. É por onde, inclusive, se inicia o processo educacional, ensinando aquela criança, na sua tenra idade, a ler e escrever. É uma sinalização que mostra
o retrocesso cultural e educacional no nosso país? Bom, Zuri, de fato eu compartilho com você dessa mesma preocupação. De fato é uma questão gravíssima, mas que a gente poderia analisar, assim, há muitas portas de entrada para tratar da questão da leitura no Brasil. A primeira delas tem a ver com o fato de que, durante muito tempo da nossa história, educação era um artigo de luxo e um artigo destinado exclusivamente a uma parcela muito pequenina da população, privilegiados, da chamada classe dirigente, né, da classe econômica mais superior dessa sociedade, que inclusive fazia sua educação no exterior. Então o Brasil não cultivou internamente uma cultura acadêmica, uma cultura de produção cultural, intelectual, literatura e tudo mais. Basta a gente comparar com países irmãos aqui da América Latina. Nós somos os últimos a inaugurar a nossa primeira universidade. Países como o Peru, como a Bolívia, né, a Venezuela, estão antes de nós, a Argentina, Chile. Nisso, décadas, em algumas situações, séculos antes de nós. Então, esse é o primeiro ponto. Ou seja, não forjamos na população brasileira a educação e cultura como valores dessa sociedade. O segundo ponto é que a leitura ela tem vários aspectos. Ela tem, primeiramente, um aspecto formativo, aquela leitura que a gente utiliza para aprender direito, para aprender engenharia, para aprender história. A leitura que é informativa. Essa leitura, hoje, ela é substituída em muitos casos por novas tecnologias, novas mídias, que de forma mais acelerada, mais facilitada, elas promovem também aprendizado, porque é possível, por exemplo, aprender algo sobre a história assistindo um bom documentário, assistindo um bom vídeo. Nós temos recursos de inteligência artificial que fazem com que a gente possa filtrar e potencializar determinadas informações de forma muito mais eficiente. Isso não é problema. Mas existe uma dimensão da leitura que é a dimensão, eu diria que cultural, por um lado, mas é também uma dimensão da saúde mental, que o pastor Gerson acabou de mencionar no quadro que a gente assistiu, que é essa dimensão, em primeiro lugar, da disciplina pessoal, capacidade de abrir um livro e, diante dele, sem muitos estímulos, porque o estímulo da leitura ele é fundamentalmente um estímulo intelectual e de imaginação, de criatividade. Estou me referindo à leitura de literatura. Né? Eu preciso imaginar os cheiros, eu preciso imaginar os cenários, eu preciso imaginar as pessoas, eu preciso imaginar... Enfim, talvez eu leia um mesmo romance que a doutora Aline e ao final da leitura ela imagine o personagem principal daquela história, uma pessoa com determinadas características, e eu imagine outra. Se não for o caso de estar descrito de forma minuciosa a informação estética, por exemplo, sobre aquela pessoa. Então, essas questões, elas, naturalmente, essas sim, são aquelas que efetivamente fazem falta na formação. Porque é o tempo de parar, é o tempo de se desligar de todas as outras informações, é o tempo de dar tempo ao cérebro para poder amadurecer. Crianças, por exemplo, diante de uma tela de celular, comprovadamente a neurociência, a pediatria e outros muitas influências sobre saúde já mostram o quão pernicioso, o quão nocivo é a superexposição. Em contrapartida, o hábito da criança manusear os livros, começar com livro de pano lá na primeira infância, começar com os livros nas banheiras, a prática de pais e mães, adultos, contarem histórias para as crianças em determinados momentos. Então, tudo isso fomenta e cria as condições para a leitura. De fato, nós não somos um país de leitores e nós temos visto os números despencarem. Exatamente. Vendas de livros. Exatamente. Existem outras questões porque existem outros formatos. Então, a gente não pode pegar um dado em particular, porque deixou de vender livro significa que a leitura tenha diminuído. Mas o fato é que as pesquisas sobre a leitura apontam que ela também diminuiu. Então isso é muito grave, isso é muito problemático. Gravíssimo. A escola precisa resgatar
exatamente esse lugar da leitura. Por exemplo, em 2025, nós tivemos a promulgação de uma lei federal proibindo o uso de celulares dentro das escolas, a não ser em condições muito específicas, que tem a ver com saúde, segurança, etc. Mas fora isso, uma excelente legislação, porque ela dá a autonomia para a escola, ela dá a garantia para a escola para colocar o celular de lado e investir na educação do livro, do papel, da escrita, da leitura e de todas as outras atividades que envolvam essa tecnologia, que é a tecnologia, digamos assim, que de fato forma no tempo certo a maturidade intelectual de um ser humano. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo assim, não, aqui na escola a gente usa várias mídias. A gente usa o celular quando necessário, a gente usa o tablet, a gente usa o computador e a gente usa os livros. O fato dela chamar os livros de mídia, para mim foi muito criativo e eu gostei da ideia, né? Ou seja, não, a gente perceber, e ela está certa, que o livro é uma mídia, que o livro é um meio pelo qual a gente tem acesso a determinada informação e priorizar isso. Termino só dizendo o seguinte, a gente vive um paradoxo. Ao mesmo tempo que a gente tem acesso a toda a informação disponível, numa velocidade incrível, e a gente pode manipular e manusear essas informações de forma muito efetiva, muito eficiente, com toda a tecnologia que existe. Por outro lado, a gente precisa resgatar o livro físico, a leitura, Concordo a escrita e tudo mais. Países europeus que, por exemplo, foram pioneiros no uso de tecnologia, telas, touch, para alfabetizar, estão dando um passo atrás e reconhecendo que houve um erro pedagógico, um erro estratégico na utilização exclusiva, digamos assim, dessas tecnologias. Professor, avançando, até porque o tempo urge e exíguo face à sua competência, uma outra estatística. Observe, hoje eu vim munido de estatísticas, porque é a única forma de apresentar uma pauta que lhe interesse. Sensacional! Trata-se de uma constatação do Instituto Rodrigo Mendes, um instituto especializado na área da educação, que analisando o censo escolar promovido anualmente pelo Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa, também conhecido como INEP, concluiu, em tese, que seriam necessários 468 anos para se ter um corpo docente compatível com a necessidade das pessoas com deficiência, ou seja, o que também se chama de educação especial. E que, desta forma, não serão atendidos. Sim. Eu acredito que o que a pesquisa esteja dizendo é que, a seguir o ritmo atual da formação de professores, contratação, disponibilização desse pessoal qualificado, mediadores, para a interação necessária e o trabalho profissional com o público-alvo da educação especial, né? Pessoas com situações especiais, atipias, etc. Sim, é um fato que nós temos um elevado número de estudantes com necessidades especiais, em algumas situações especialíssimas, sem dúvida, que tem resguardado constitucionalmente o seu direito de acesso e permanência na educação de qualidade, com a garantia, inclusive, do aprendizado, ou seja, do avanço desses estudantes nos seus quadros, com as suas características todas. E aí, a resposta, Zuri, tentando ser o mais objetivo possível, ela precisa contemplar, de um lado, o estímulo à profissão professor. É uma profissão que perde cada vez mais pessoas interessadas em exercê-la. Esse desestímulo ele tem o aspecto financeiro, ele tem o aspecto de saúde. Exatamente. Profissionais de educação estão adoecendo. Exatamente. Estão adoecendo de maneira alarmante. É preciso observar isso. Se você for na Secretaria de Educação de Nova Friburgo e pedir uma listagem daqueles profissionais que estão afastados por condições de natureza médica, é um número assustador. E se a gente olhar no Brasil e no mundo,
o número de pessoas que adoecem doenças de saúde mental, mas não apenas de saúde mental, outras tantas, né, risco da atividade, é um número muito expressivo. Muito expressivo. Isso tem a ver com condições de trabalho, isso tem a ver com volume elevado de trabalhos. Em geral, no Brasil, o professor precisa ter mais de 1, 2, 3 empregos, vínculos, dependendo da área em que ele trabalha, para ele poder fazer um orçamento mínimo para sustentar a sua família. Então, essa situação toda faz com que a dificuldade, de um lado, pela saúde do trabalhador, pela saúde do profissional de educação, há um desestímulo, né, completo para que pessoas cheguem até essa profissão. E paradoxalmente, contraditoriamente, do outro lado, a gente tem o quê? Uma necessidade de aperfeiçoamento, de qualificação cada vez maior. Entrar numa sala de aula hoje exige uma competência técnica de professores, desde os bebês, de crianças pequenas e muito pequenas, até adolescentes e adultos, uma qualificação técnica como não se imagina. A sociedade brasileira tende a olhar para determinadas profissões e reconhecer nelas uma qualidade técnica, mas não faz isso com o professor. No Brasil, todas as pessoas entendem de educação, todas as pessoas sabem o que fazer na educação, conhecem o que a professora ou o professor deveria ter feito ou deixado de fazer, né? E se deixam influenciar por 1000 coisas que aparecem lá no Instagram, no YouTube, etc. Muitas delas são boas, são muito positivas, outras não. E o professor precisa saber exatamente. Imagine, Zuri, o trabalho de um educador dentro de uma sala de aula no processo de alfabetização de uma criança. Quanta ciência há envolvida ali para que aquela criança faça aquele desenvolvimento. Imagine quanto conhecimento é necessário para mediadores, professores, agirem com um aluno, por exemplo, que está no espectro autista. E que são alunos, são estudantes, são pessoas muito diferentes entre si, como todas as pessoas são diferentes entre si. Então, há situações dentro do autismo muito diferentes entre si e que demandam intervenções de natureza pedagógica também muito diferentes entre si. Então, a gente volta à primeira pergunta que você colocou, a primeira pesquisa que você trouxe. O que falta é investimento. Se é verdade que o professor e a professora, ele é alguém que toca o futuro, né, na medida em que ele, ao educar uma pessoa, ele interfere no futuro daquela pessoa, ele vai ser de alguma forma presente na vida daquela pessoa permanentemente, é igualmente verdade que, se nós desejamos como sociedade um futuro promissor para a sociedade brasileira, a gente precisa investir na educação e no professor especificamente. Conclua, doutora. Professor Ricardo, para não perder tempo, essa informação que você apresentou de que é ainda muito viável aquilo que se busca no Google, através de inteligência artificial, eu preciso destacar que essa informação que a gente recebe, né, das inteligências, dos aplicativos, do Google, é uma informação pobre, não é 100% confiável, não é robusta e sequer chega perto da informação com profundidade, né? Vira e mexe, eu consulto e a informação vem sempre totalmente capenga, totalmente inadequada, por exemplo, para um processo, se for uma petição judicial. Imagina crianças que não tiveram a intimidade com o papel, com o cheiro do papel, né? Já viciadas nessa tecnologia. Você mencionou essa lei que entrou em vigor há pouco tempo. Hoje, nas escolas, o telefone ele fica acautelado, é porque é uma dúvida. Meu filho ainda não tem telefone, não tem celular. E como que funciona isso? A criança entra na escola... Há diversos modelos. Há escolas, por exemplo, que acautelam dentro de uma caixinha fechada. Há escolas que simplesmente dizem que o telefone não pode ser utilizado. Então, se o aluno tem o telefone consigo, ele vai ficar desligado dentro da mochila. Há outras que muitas famílias optam por não enviar o equipamento para a escola. Então, há muitos modelos. Mas o fato é que, se não é um equipamento que faz algum tipo de acompanhamento da saúde, por exemplo, do estudante, a glicose, insulina, coisas dessa natureza que hoje a gente usa aplicativos para fazer esse controle e monitoramento. Ou então alunos que às vezes têm alguma questão que precisam de intermediação para ouvir, para se expressar. Não sendo assim, ou um professor que às vezes quer desenvolver um trabalho por meio
do telefone. Isso é possível. Imagine um professor de arte que quer fazer uma experiência com fotografia e filmagem, por exemplo. O equipamento é maravilhoso para isso, mas em casos muito pontuais. Então, há formatos diferentes para esse acautelamento. Tá, para encerrar, eu gostaria de fazer 2 perguntas. Queria que você falasse sobre os desafios atuais da educação aqui no município, no Brasil e no mundo. E queria também que você falasse, você falou rapidamente sobre estilos, formas de educação, como que está sendo difícil formar o educador e o professor. E hoje a gente se depara com uma internet que tem várias pessoas que se dizem ali pedagogos, psicólogos, orientando, fala-se muito em educação positiva. E eu aqui te pergunto, lhe indago, essa educação positiva que se prega no Instagram, ela tem sido um pouco prejudicial para a formação e educação do aluno, até com o tratar do aluno com o professor em sala de aula? Queria que você abordasse esses 2 pontos. Em 2 minutos. Em 2 minutos. Rapidamente. A gente falou sobre financiamento, sobre formação de professores e tudo mais. Dia 15 de outubro passado, o governo federal lançou a Carteira Nacional Docente. Exatamente. Ótima iniciativa, o professor vai ter desconto no cinema, vai ter desconto aqui e ali, mas é uma iniciativa, convenhamos... Tímida. Não, ela é uma iniciativa absolutamente estético e paliativa, porque, na verdade, a gente precisa de um programa nacional de estímulo à carreira docente. Um programa que envolva recurso público, que envolva a recuperação da dignidade do professor. Então, eu diria que o grande desafio da educação brasileira hoje é que a sociedade recupere o lugar do professor e da professora como um lugar de destaque, não destaque no sentido da proeminência de poder, etc., mas da importância desse profissional na gestação do futuro dessa nação. Então, é importante que a gente coloque isso como o principal desafio. Uma outra questão, a gente precisa, em algum sentido, eu vou usar uma palavra que eu não gosto muito, mas desideologizar os discursos sobre métodos educacionais. Tudo foi ideologizado no Brasil nos últimos anos. Então, a gente tem o verde e o amarelo de um lado, é o preto e o branco de um lado, é mulher e o homem, a direita e a esquerda, e absolutamente tudo. Em educação, por exemplo, tem discussões sobre métodos de alfabetização, porque tem um método fônico, porque tem um método silábico. Ora, não é assim que se discute as questões, né? O raso da rede social que você acabou de se referir, ele não é o espaço adequado para se discutir questões sérias dessa natureza. Porque aí a tendência é que essa discussão seja também uma discussão rasa, uma discussão que não aprofunda a questão nunca. Então, existem sim. E aí entram questões econômicas, Aline. A gente vai e faz uma pesquisa em determinada ferramenta da internet, a resposta que ela traz é uma resposta rasa, é uma resposta ruim. Mas se você pagar por essa ferramenta, a resposta vem melhor. Exatamente. E se você pagar mais um pouco, a resposta vem melhor ainda. Então o problema não é a ferramenta, é o modelo de exploração que essas ferramentas utilizaram-se. Aí a gente volta a um ponto lá no início. Na BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, consta lá um conceito que é o pensamento computacional, que é fantástico. Eu não preciso nem de computador para pensar computacionalmente. Ou seja, eu preciso desenvolver capacidades, habilidades nas crianças, nos estudantes, para que pensem de maneira lógica para resolver, para a solução de determinados problemas que a realidade nos apresenta. Então imagine o que é um programador de computadores, ele tem uma situação e ele precisa responder. Friburgo agora tem um aplicativo para acompanhar onde que o ônibus está, não é isso? Imagina que por trás daquilo ali a quantidade de gente com formação técnica, mas acima de tudo, formação lógica para, diante de um problema, apresentar soluções para aquele problema. Isso a gente pode pensar, refletir, sem ter acesso a um único computador. É o tal do pensamento crítico, que a escola sempre disse que é a diferença da educação bancária, aquela que só entrega resultado, para a educação crítica, aquela que forja no indivíduo a capacidade de pensar sobre os problemas e apresentar soluções para esses problemas. A sineta tocou novamente. Tocou, desculpa. Em definitivo, precisamos encerrar a nossa aula agradecendo novamente a sua presença, o seu carinho, a sua deferência especial comigo, atendendo de pronto o convite de maneira muito lisonjeira.
e, sobretudo, pelos conhecimentos compartilhados com a nossa expressiva e maciça audiência. Prometo à turma que na próxima aula a gente termina no horário. Boa! Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Aline. Obrigado, Zuri. Obrigado a todos. Prazer enorme tê-lo conosco. Correto, doutora? Corretíssimo. Impagável essa aula. Impagável. Gostaria de ter mais, pelo menos, umas 2 horas para ficar te ouvindo. Muito obrigado, Aline. Acompanho o relato da nossa parte, né? Mas estamos nos estertores do tempo, evidentemente. Encerramos essa edição, temos a certeza absoluta que, mais uma vez, levamos para você informação com opinião, para que você analise, compare e forme a sua própria opinião. Fique bem, cuide-se bem e até a próxima edição.